Salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo mais uma aula. Nesta aula de hoje nós vamos resolver uma questão que é quando você faz um cadastro. Você faz aqui um cadastro. Vou fazer um cadastro aqui para demonstrar, né? Ó, você faz um cadastro. E aí o que acontece? Você não enviou uma imagem, então ele fica nessa visualização aqui sem imagem. Então, quando não enviar imagem, é interessante a gente colocar uma imagem padrão. Não enviou imagem, então deixa uma imagem padrão aqui, ok? Como é que nós vamos resolver isso? Vamos ter que dar uma alterada no código, não é muita programação em cima, né? São fazer um procedimento simples para a gente resolver. Como é que a gente vai resolver então? Então, quando a gente fizer o cadastro, ele colocar uma imagem padrão se a gente não enviar, porque quando a gente envia já está funcionando, já aparece a imagem. Se a gente não envia, ele fica nessa visualização sem imagem. Então vamos resolver isso. Aqui na tela do meu computador, eu salvei esse arquivo, que é um PNG, uma imagenzinha padrão. Deixa eu clicar aqui para abrir. Ó, como sendo uma imagem de perfil. Então, quando a gente criar um cadastro, que a gente não enviar a imagem, qual será a imagem padrão? Será essa. O nome dela vai ser aqui, está escrito aqui em cima, padrão.png. Se a sua for padrão.jpg, né, eu vou deixar essa imagem para download no site, porque eu não posso deixar link direto aqui para fazer download. Então você entra no site, na parte de curso, na parte de download, você consegue fazer o download dessa imagem. Ou se você tem uma imagem, você quer colocar ela padrão, você quer baixar, não tem problema, ok? Só seguir esse passo que vai dar tudo certo. Então, pegar essa imagem aqui, copiar ela, né? Se você fizer o download, então você vai em download, copia a imagem, vai lá no champ, dentro do projeto. Se o seu projeto está com um outro nome de pasta, não tem problema. O procedimento é o mesmo. Então vem aqui em htdocs, no nosso projeto aqui, ó, um cadastro aula, que é o nosso sistema aqui, ó, um cadastro aula. Algumas pessoas já estão colocando nome de outra pasta, por exemplo, cadastro, ou então cliente, não tem problema, desde que você saiba qual que é a pasta certinha para colocar a imagem dentro. Então a gente tem aqui a nossa pasta de imagens, onde a gente salva as imagens. Nós vamos salvar essa imagem aqui dentro. Então clica em cima da pasta, clica com o botão direito, depois de ter copiado a imagem, vem aqui em colar. Pronto, ela já está aqui como padrão, ok? Então, nós vamos agora modificar o código, que quando a gente fizer um cadastro e não tiver uma imagem, ele vai adotar a imagem padrão para poder aparecer aqui na visualização. E se você chegou nesse vídeo, você não é inscrito no canal, você se inscreve para você receber todos os vídeos das nossas videoaulas. Se você não conhece ainda o meu site, eu vou deixar ele aqui no link da descrição para você conhecer o site. Alguns alunos já têm, né, o sistema. Por exemplo, esse sistema de cadastro de cliente aqui, que a gente está aprendendo nessas aulas, muitos já estão fazendo os seus sistemas baseados nessas aulas. Outros
adquiriram, né, dentro do meu site, tem lá alguns sistemas, tem a versão 1, versão 2.5, versão 3.0, tem a versão 4.0, da evolução do sistema. Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai evoluindo, né? Nas próximas aulas, depois dessa aula aqui, a gente resolver a questão da imagem, nós vamos fazer a parte de histórico. Por exemplo, eu tenho esse cliente aqui. E se eu quero escrever histórico, não somente aqui observação, uma observação, quero escrever mais histórico, para que ele possa escrever quantos históricos eu quiser. Então, nas próximas aulas, a gente já vai começar a fazer isso. Essa parte de histórico já tem no sistema. Então, se você não visitou meu site ainda, se quiser, você pode visitar. Ok? Então, vamos resolver essa questão da imagem. Fez um cadastro novo, não enviou nenhum arquivo, vai enviar a imagem padrão. Ok? Então, salva a imagem padrão dentro da pasta de imagens. Vamos abrir aqui o código. O que acontece? Ó, você vê que a imagem já está aqui, ó, dentro da pasta imagem. Quando a gente envia as imagens, quando a gente envia o cadastro, a gente envia aqui, ó, pelo form cliente.php. Se o seu está com outro nome, adicionar, não tem problema. O nome do arquivo não é problema, desde que tenha o formulário que você precisa. Então, ao enviar, para onde que ele envia? Ele envia para cá, ó, para o insert cliente.php. E ele envia qual nome? Por exemplo, aqui, ó, no imagem. Ele envia aqui no name, sempre vai enviar através do name. Ele envia imagem. Isso aqui não é o nome do arquivo. O nome do arquivo vai estar aqui dentro. É igual aqui, por exemplo, name. Tem um nome aqui. Vai ser o quê? O nome que escrever. O nome que escrever aqui é o que ele leva aqui dentro. Então a imagem é a mesma coisa aqui, ó. A imagem, ele leva o nome da imagem. Até aí tudo bem? Então, ao enviar, quando a gente não envia a imagem, ele fica aparecendo isso aqui, ó, sem imagem. Então a gente vai colocar a imagem padrão. Tudo bem, vamos aqui então no insert, dentro do insert cliente. Pronto, estamos aqui. Hoje, né, o nosso arquivo ele está assim. Se você já está fazendo upload, você já está nessas aulas já mais avançadas, então você já está fazendo upload de imagem, já está tudo ok, não é isso? Então a gente vai modificar aqui, ó, dentro do if. O que nós vamos fazer? Vou colocar mais uma condição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, vai afastar aqui, ó. E vamos colocar duas vezes esse i aqui, ó. Duas vezes esse i. Ele fica depois do 6, na parte de cima do teclado, você para fazer ele, você vai fazer, ele é quase um 8, né? A gente chama de i. Você vai apertar o shift e vai no 7. No meu teclado aqui é o 7. Você vê qual que é o seu. Ok? Você aperta o shift do teclado que ele vai aparecer aí na letra 7. Então coloca duas vezes ele. E o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar essa variável aqui, file, imagem, a mesma aqui, ó, essa mesma variável aqui. Opa! Essa mesma variável. Então ele está falando aqui, ó, se existe a imagem e que isso aqui é uma condição, ó, e a gente colocar duas vezes. E o que? E
coloca aqui size. E size quer dizer tamanho. E o size é maior, sinalzinho de maior aqui, ó. Sinalzinho de maior, maior do que o quê? Maior do que 0. Ou seja, então, se existe a imagem, confere se existe um arquivo de imagem e a imagem, o tamanho dela é maior do que 0, ou seja, os bytes, né, os megabytes, são maior do que 0, se tem 1 byte, é porque existe um arquivo. Se tem 0 byte, significa que não tem arquivo nenhum, ok? Então essa é a explicação aqui, ó. Esse size aqui a gente pega o nome, o tamanho do arquivo. Então a gente coloca essa condição aqui. Se for maior do que 0, continua dentro dessa lógica. E aí o que vai acontecer? Aí a gente vai ter que usar o else aqui, ó. Está dentro dessa condição, é maior do que 0, faz o upload da imagem se a gente enviar uma imagem. Se a gente enviar uma imagem, faz o upload. Mas a gente não enviou uma imagem. Então o que a gente vai fazer? Vai usar o else. O else quer dizer se não for uma coisa, vai ser outra. Abriu aqui a chave. Vamos usar a nossa variável imagem. A imagem vai ser igual ao nome dela. Padrão.png. Se a sua for JPG, então você vai colocar JPG. Exatamente. Se a sua for JPG, você vai colocar JPG aqui, ó. Tem que ser o mesmo nome da imagem que está na pasta, não pode ser outro nome aqui, ó. Padrão.png. Então, padrão.png. Então, o que acontece? Se a imagem existe e o byte dela é maior do que 0, ou seja, 1 byte, seja quantos bytes for, ele faz essa questão aqui de fazer o upload da imagem com o nomezinho novo que a gente colocou aqui, deu tudo certo. Se não enviou nenhuma imagem, 0 byte, ele entra no else. E aí o que ele envia? Na verdade, ele não vai enviar uma imagem. Ele vai enviar apenas o nome dentro da variável. Você vê que é a mesma variável. Essa variável envia o nome novo, se enviar um arquivo. E se não tem arquivo, eu na variável, aqui passando pelo else, eu envio o nome de uma imagem padrão. É só isso. É só isso. Vou salvar aqui. E agora vamos ver se isso aqui dá certo, né? É bom a gente sempre testar e ver se está funcionando. Então vamos criar um cadastro aqui. Criar um novo. Vai ser Adriano. Imagem padrão. Então, ou seja, aqui nessa imagem eu não vou levar nenhuma imagem para ele passar aqui pelo else, para ele vir para essa condição do else. Nenhuma imagem, vamos salvar, cadastrar. Deu um erro aqui na linha 30. Por que deu erro na linha 30? Vamos ver. Ah, sim. Você vê que deu erro na linha 30, mas o erro está na linha 29. Eu não fechei aqui. Pronto, fechei a linha. Agora vamos voltar. O cadastro está aqui, vamos dar um cadastrar. Pronto, cadastrou. Mas cadê o cadastro? Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó, Adriano. Imagem padrão, esse aqui, ó. Foi esse que a gente criou, não é isso? Então, ao editar aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o cadastro com aquela imagem padrão, porque a gente não enviou uma.
Então vamos editar aqui. Olha aqui a imagem. Viu que já funcionou. Então se clicar aqui e vier escolher uma outra imagem, ele vai substituir, porque isso aqui já está funcionando. Ok? Então vamos recapitular aqui no arquivo. O que a gente fez? Dentro do insert cliente, onde envia a imagem, nós criamos mais uma condição aqui, ó, colocou um if. Esse if aqui quer dizer se existe a imagem. Aqui, ó, o insert ele verifica se existe uma imagem. E também aqui, ó, esse i aqui, e também verifica se a imagem, o tamanho dela, que é a parte do size aqui, que é o tamanho, se é maior do que 0 byte. Ou seja, se ele é 0 byte, então significa que não existe imagem nenhuma, porque não existe imagem com 0 byte. Qualquer imagem, por menorzinha que seja, ela vai ter pelo menos 1 byte. Ok? Então, ou seja, se não passou por essa condição aqui, para onde que ele vai? Ele já pula aqui para o else. Não é isso, então é isso. Agora vamos ver se está funcionando a gente enviando uma imagem, ok? A gente não enviando a imagem e ele aderindo à imagem padrão, a gente viu que já está funcionando. Então agora vamos fazer mais um cadastro e vamos enviar uma imagem para ver se ele envia a imagem que a gente escolheu ou se ele vai colocar uma imagem padrão dando erro no código, que é o que a gente não quer. Então vamos aqui e vamos escolher uma imagem. Vou botar aqui essa imagem do Romário aqui pensando. Vamos colocar aqui Romário pensando. Romário pensando. O que será que ele está pensando? Vamos lá. Cadastrar. Romário pensando. Cadê o cadastro do Romário pensando? Aqui, ó, Romário pensando. Então, quando a gente abrir aqui, quem vai estar lá no cadastro? O Romário pensando. Olha aqui, que legal. Então, significa que a nossa modificação do código para quando a gente não enviar a imagem e criar um cadastro, ele criar um cadastro padrão, já está funcionando. Como eu criei aqui, Adriano, imagem padrão. Ou seja, enviando essa imagem. Coloca a imagem dentro da pasta, uma imagem com o nome que é o que você vai colocar aqui. Ó. Eu não quero que seja padrão, quero que seja perfil. Então coloca o nome aqui, perfil, e o nome da imagem também tem que ser perfil, ok? Tudo tem que estar combinando para poder dar certo. Então fica mais esse vídeo, a gente resolvendo essa questão. Nas próximas aulas nós já vamos entrar na parte de criar histórico. Valeu? Se você gostou desta aula, você deixa um like. Não é inscrito, já sabe, se inscreve. Tem algum comentário, deixa aqui. Grande abraço, tudo de bom, até a próxima e valeu!